Querido Senhor, te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos porque trouxeste esses teus filhos aqui. Nós já sentimos a presença do teu Santo Espírito desde a hora que entramos na igreja, porque essa é a tua casa, Senhor. Nesse momento a tua palavra está aberta. E mais uma vez, Senhor, mais uma noite nós queremos te pedir que agora saia o homem. Não seja o homem quem fale, mas seja unicamente, tão somente a palavra de Deus que fale ao nosso coração, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Faz de nós verdadeiros adoradores agora, através da nossa atenção, da captação da mensagem, Senhor, que nós possamos crescer. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Provérbios capítulo 18, verso 22. Quem gostaria de ler para a gente? Alguém poderia ler em voz alta e forte aí? O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. O que acha uma esposa, acha o bem. E alcançou a benevolência do Senhor. Cara, como é que casamento pode ser ruim? Se a Bíblia está dizendo isso, isso serve para uma esposa ou um esposo, viu? Tá? O que acha um marido também é assim. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Tem gente que quando acha uma esposa, alguns esposos, se acha que foi amaldiçoado pelo Senhor, né? O negócio está ruim. Mas Deus tem alguns passos, Deus mostra como fazer. Provérbios capítulo 19, verso 14. Está aí, mesma sequência, na minha Bíblia, na mesma página. A casa e os bens vêm como herança de quem? Dos pais. Mas do Senhor, a esposa prudente. Veja que não é qualquer esposa. Não é qualquer esposa que vem do Senhor. É por isso que aquele marido, aquela esposa que sabe ser, olha assim, só Jesus na causa, não veio do Senhor. Talvez não tenha vindo do Senhor. Né? Então, a esposa, o marido prudente, vem do Senhor. Ok? Vamos adiantar aqui. Agora eu tenho um passador. Existem algumas fases antes do casamento que devem ser seguidas, devem ser respeitadas. E muitas vezes o casamento começa a não dar certo, porque as fases elas não são respeitadas. E hoje em dia é muito comum que essas fases não sejam respeitadas. As fases para o casamento estão aqui. Essa fase aqui não existe. Estão aí colocando essa fase, inclusive sem passar por essa, dessa direto para o casamento. Não é assim? Por quê? Porque hoje em dia se tem uma coisa que se popularizou muito, sabe? Em concessionárias, que é o test drive. E ninguém quer comprar um carro sem fazer o test drive. Né? Todo mundo que quer comprar um carro novo vai lá e faz um test drive. As concessionárias promovem isso para os clientes. E agora querem fazer test drive também com as pessoas. Então, o ficar, ele entra aí na categoria dos test drives. Sabe? E as pessoas agora querem... não. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se vai dar certo? Como é que eu vou saber se vai ser bom? Como é que eu vou saber se vai funcionar? Olha, Deus não programou test drive de pessoa. Porque gente não é objeto. Gente não é um carro que você compra. Certo? Deus não programou isso. Se a gente pode falar em test drive, se a gente pode falar em experiência para o casamento, isso que Deus programou se chama namoro. Por quê? Porque no namoro é onde você encontra, é onde você recebe a experiência, o conhecimento necessário para saber se a pessoa com quem você está é a pessoa certa ou não. E olha, para descobrir a pessoa certa, a última coisa que você tem que usar é a emoção. E às vezes é a primeira coisa que se usa. Não é a emoção. Mas ele é tão lindo. É tão lindo. Não é? Mas não, a emoção não é ferramenta para escolha, para decidir a escolha. Vamos ver aqui. Que passos são necessários para encontrar essa pessoa certa? Quais são os passos? Olha, meninas, esse rapaz aí, o que é que vocês acham? Ele é um rapaz, né? Um rapaz que faz de tudo. Olha só. Ainda tem como é que chama isso? Uma cordinha atrás para você controlar. Olha, faz massagem, limpa o chão. E sabe aí que grupo é esse? É esse mesmo. É
o grupo de mulheres esperando pelo homem perfeito. Não tem, olha só. Que tristeza. Esperaram tanto pelo homem perfeito. Meninas e meninos, a pessoa perfeita não existe. Né? Eu já vi muita gente dizendo assim, até talvez eu tenha pensado assim, eu queria uma mulher, um homem com essa característica, que tivesse assim, essa característica física, essa característica psicológica, que pensasse dessa forma, que fosse assim, você junta um monte de gente numa só, e não existe. Não existe. Sabe por que você nunca vai encontrar a pessoa perfeita? Porque você também não é perfeito. Como é que vai encontrar a pessoa perfeita? Bom, mas o que é que a moça então deve observar no rapaz? Meninas, vamos lá. Eu vou falar sem microfone. Vocês me ouvem? Todo mundo aí atrás? Tá dando para ouvir? Beleza. Então, vamos ver primeiro para as meninas. Depois vem a revanche, tá? Dos meninos que a gente vê aí. Primeira coisa. É um bom cristão? Pensa nessa pergunta. Pensa nisso. Tem gente que pensa, não, mas olha, eu não vou, sabe? A religião é uma coisa à parte. Religião é uma coisa que eu não preciso pensar. Afinal, ele vai lá para a religião dele, eu vou para a minha, não pensa. Essa coisa de ser um bom cristão é uma coisa tão abrangente. Sabe por quê? Porque você tem que pensar no seguinte, eu diria mais, se é um bom cristão, você pergunta e pensa, ele ama a Jesus? Sabe por quê? Porque, gente, pensa comigo, se ele ou ela, para cá, se ele ou ela não ama a Jesus, não pode te amar. Quem tem Cristo tem amor. Deus é amor, lembra? Deus é amor. Quem não tem Deus não pode amar. Ele pode ser apaixonado, ele pode ter atração, pode ter o que for, chama do que for, mas amor não existe. Porque aquele que não ama Jesus não tem amor para dar. Então, se a pessoa com quem você está se relacionando ou está pensando se relacionar não ama Jesus, pula fora. Pula fora porque não pode te amar. O que mais? É estudioso e trabalhador. Tem que pensar nisso ou não? Claro! Claro que tem que pensar. Não, mas ele é bonitinho já. Olha, pensa nisso. Se não gosta de estudar, se não gosta de trabalhar, gente, no mundo que nós vivemos hoje, se não gosta de estudar, tem grandes chances de não ter sucesso na vida. Sabe, ninguém vai querer, nenhuma mulher vai querer depois sustentar o marido. Sabe, porque olha, eu não sou machista. Eu não penso com a cabeça assim, masculinizada. E eu disse ontem isso, né? Hoje a sociedade está muito mais feminina do que masculina, né? Mas pensa numa coisa, Deus, ele deu funções a cada um. E a função do homem, isso não é machismo, não sou eu que estou inventando, é a Bíblia que diz, a função do homem é ser o provedor. É função do homem. Embora que isso tenha sido trocado, invertido por aí, mas é a função do homem. E quando o homem não é o provedor, ele próprio se sente mal. A mulher própria se sente mal. Ela pode trabalhar, ela pode ganhar o que for, mas ela não se sente bem em ser a provedora. Ela precisa de um provedor. Porque foi Deus que colocou a necessidade no homem de ser o provedor e na mulher de ser provida. Por mais que ela tenha as suas rendas, o seu trabalho, a sua vida, mas ela tem a necessidade de ser provida. Então isso é um critério que precisa ser observado. O que mais? Tem uma visão do futuro, está aí dentro, né? Precisa ter uma visão do futuro. Tem algumas pessoas, ele me ama, ele sabe, ele compra flores, ele faz isso, ele é romântico, como a gente viu ontem, né? É romântico, é isso, aquilo, sim, mas ele está pensando no futuro? Está pensando em casar? Está fazendo uma poupança? Está guardando? Está pensando no que vai acontecer depois? Sabe? Por quê? Volto a dizer, o homem precisa ser o provedor. Se ele não pensa no futuro, como é que vai prover nada? Não é? Então, o homem, se tem alguém em casa que tem que pensar no futuro, esse alguém é o homem. Ele tem que se preparar para o futuro. O que mais? É honesto e verdadeiro. Gente, mentiu, acabou. A Bíblia nos ensina a perdoar. A Bíblia nos ensina a considerar. Sabe? Mas a Bíblia não nos obriga a continuar um namoro com alguém que mentiu. Perdoa, mas manda ele catar outra namorada. Né? Você pode perdoar, mas manda ele ir, né? Se for seu marido, tudo bem. Mentiu, vai, perdoa. Né? 70 vezes 7, tudo. Né? Fazer o quê? Se é o teu marido, já casou, já está tudo lá registrado, não tem como voltar atrás. Tá? Mas se é namorado,
é uma boa, aí olha, uma boa característica você olhar e dizer se dá para continuar ou não dá. Porque lembre-se de uma coisa, o namoro é a fase de escolha. O namoro é observação, o namoro é experiência, o namoro é para você pode acabar um namoro na hora que você quiser. Nada lhe impede de acabar um namoro. Não existe regra bíblica que diga que você tem que passar um mês namorando. Não existe regra bíblica que diga que você tem que passar 2 anos namorando. Você pode acabar na hora que você quiser. E outra coisa, não existe regra bíblica que diga que você tem que acabar um namoro hoje e só começar daqui 1 ano. Claro, existem regras na sociedade que estão implícitas, que dizem que os bons costumes, não é isso para você de repente não ficar falada, na nossa sociedade em que vivemos, que você deveria dar um tempo, inclusive para o seu pensamento, para você organizar as suas ideias, saber o que você quer. Não é prudente nem seguro terminar um namoro hoje e começar outro amanhã. Não é? Não é prudente. Mas na Bíblia não tem nada dizendo sobre isso. Certo? Então, você pode acabar o namoro na hora que você quiser. Vai olhando as características. Não deu? Pula fora. E é melhor acabar um namoro que acabar um casamento. Muito melhor. Muito menos doloroso. Né? O que mais? É responsável. Tá dentro, né? Vamos passar. O que mais? Ah, isso aqui é tão importante. Lê para mim, meninas. É gentil com as irmãs e com a mãe. Você tem que olhar isso. Se você não olha isso, meu Deus do céu, você está entrando numa fria. Da próxima vez que você sair com seu namorado, ou com quem você está pensando em namorar, vai lá na casa dele e observa como ele trata a mãe e as irmãs. Observa. Olha, é certo. Se ele trata mal a mãe, vai te tratar mal. Ah, não, mas é porque aquela mãe dele, olha, não tem quem aguente. Nem eu gosto, até eu não aguento. Nem eu, até eu gosto de tratá-la mal, porque ela é muito chata. Mas comigo ele é um doce. Comigo, espera, guarda, confia. Espera que depois de um tempo vai ser a mesma coisa. Tem gente que diz, casei com uma pessoa, depois comigo era outra. Não sei, mudou totalmente. Você não observou algumas coisas. Tá, tudo bem, pode ser que a pessoa realmente mude, vire a cabeça, né? Enfim, gente é gente, né? Mas, claro, nem tudo que a gente diz aqui é 100% garantido, porque a gente está falando de gente, né? E gente muda na hora que quer, né? Então, observa isso. Observa. Do jeito que ele trata a mãe e as irmãs, é o jeito que ele vai tratar. É aquela, não sei se por aqui diz isso, mas lá no Nordeste diz muito isso. Bom filho, bom marido, bom pai. Olha, eu nunca vi isso ser tão certo. Sabe, os ditados populares, mas nunca vi isso ser tão apropriado. O que mais? É respeitador. Eu não sei se devia falar isso na igreja, mas vou tentar falar da maneira mais suave possível. Preste atenção, meninas. Deixa eu abrir os olhos de vocês. Meninos, me desculpe, mas eu vou entregá-los. Preste atenção numa coisa. Se o rapaz, ele começa... Todo homem, ele testa. Todo homem. Ele pode ser crente, viu? Testa. Todo homem testa a mulher. Sabe? Se ele começa assim com eu não sei qual é a palavra que vocês usam, eu vou usar a minha. Se não estiver entendendo, me pergunta. Todo homem começa assim com uns arrudeiros. Sabe? Assim, vai lá pro longe, não sei o que e tal, você já vai percebendo. Vai percebendo. E às vezes a menina fica assim, não sei o que e tal. Filha, se você quer ser respeitada, não tem negócio de tira a mão, de não, hoje não, para, não sei o que, você tem que parar a conversa. Você tem que parar tudo e dizer, olha, eu sou cristã, assim pra mim não dá, não funciona, não é assim. Sabe por quê? Porque você não para a conversa, você fica, não, hoje não sei o que, para com isso, e vai, e tira a mão, e não sei o que. Sabe o que acontece? O que é que ele está entendendo na mente dele? Ele está entendendo, hoje não, amanhã sim. Ela não deixou hoje, porque também ela não quer dar uma de fácil, né? Mas você vai tentar mais um pouco. Pensa isso, viu? Pensa isso. Então, não quer, minha filha, não quer. Você tem princípios, mostra esses princípios. Para tudo e diz os princípios que você tem. Certo? Conversa séria.
Não precisa bater na cara, não precisa, sabe? Para e conversa, diz os princípios que você tem. Se for preciso, abra a Bíblia, mas mostra os princípios que você tem. Porque aí ele vai aprender a te respeitar. Se não for respeitador, é provável que o que ele tenta fazer com você agora, antes do casamento, vai tentar fazer com outro depois do casamento. O que mais? É ciumento. Tem que pensar nisso, viu? Tem que balancear isso. Por quê? Porque se o cara é ciumento demais, se o cara, sabe, é possessivo. Tem gente que não é ciumento, é possessivo. Sabe, você não pode sair com fulano, não pode sair com ciclano, até que seu pai ele tem ciúme. Sabe, gente, isso não dá certo. Isso não dá certo. Não dá. Não pensa nisso. Se é ciumento, pesa esse ciúme. Todo mundo tem um pouquinho de ciúme, né? Todo mundo tem. A gente tem cuidado, né? E não é pra gente assim também largar de mão. Mas tem gente que é demais. Eu conheço pessoas que ligam uma vez, você não atende, quando vai olhar lá tem 80 chamados não atendidos. Você já viu isso, né? Talvez já tenha visto. Cuidado, isso é possessividade. E possessividade é doença. Ninguém é dono de ninguém. E todo mundo precisa da sua liberdade. Quem já casou com um possessivo sabe o quanto é sofrer. Quanto sofre por causa disso. Se você quer uma pessoa que vai mandar em você, não vai deixar nem você ir para a igreja, você casa com um possessivo. Claro, né, meninas? Precisa pensar nisso ou não? Precisa não? Precisa? Claro que precisa, né? Claro. Olha, porque você não vai pensar, né? Ah, tem que ter todas as características. Mas se tem todas as características, são os feios. E se ele for... né? A gente às vezes fica pensando, é os feios que tem essas características. Tem que pensar se é bonito, sim. Boniteza tem, beleza tem que se pôr na mesa. Agora preste atenção, não é o primeiro item, nem o mais importante, né? Não é o primeiro. E outra coisa, questão de beleza é uma coisa muito relativa, não é? O que é belo para mim pode não ser belo para ele, né? Então é muito relativo. A gente tem padrões diferentes de belezas, então a gente vai olhar isso aí. Ok, deixa-me ver aqui. Esse aqui é um rapaz lá, um amigo meu do Nordeste, que mandou trazer a foto, de repente se alguém estiver interessado, tá bom? Agora, meninos, a revanche. O que é que o rapaz deve observar na moça? Vamos lá? Claro, é uma boa cristã. Mesma coisa. Mesma coisa. Se não ama Jesus, não vai te amar, tá? É dedicada nos afazeres domésticos. Isso parece meio machista, né? Parece uma coisa assim, lá vem ele com esse negócio. Hoje nós estamos no século XXI, não precisa disso. Hoje a gente contrata alguém. Eu sei. Claro, a gente pode, a mulher necessariamente não precisa ir lá fazer, né? Às vezes ela trabalha o dia todo. A gente vive numa sociedade um tanto mudada, eu sei disso. Mas a mulher precisa saber, porque senão ela não sabe nem administrar. Ela precisa pelo menos saber para administrar. Porque, como eu disse, Deus desempenhou funções. A função do homem é ser o provedor. E a função da mulher é ser a administradora do lar. Ela é que tem que administrar o lar, os afazeres domésticos. Sabe? Se isso, de alguma maneira, na sua casa, na sua vida, você pensa em inverter, está invertendo uma ordem que é bíblica. Não é? Que está mostrando dessa forma. A mulher precisa ser a administradora do lar. E o homem é o provedor. Então, é dedicada nos afazeres domésticos, tem que ver isso. Não significa necessariamente que ela vai ter que fazer, né? Se vai ter condições. E uma hora ou outra ela vai precisar fazer, não vai? Uma hora ou outra, não. A pessoa que trabalha em casa adoeceu. Quem vai fazer? Não é? Vai ter sempre dinheiro para jantar fora? Eu acho que, por mais condições que a gente tem, uma hora ou outra, a gente quer que a mulher assuma o papel dela, sabe, lá de provedora nessa área, de administradora do lar. Eu não vou nem falar mais, sabe? É muito importante isso aí. Eu não vou nem falar mais, senão vou arrumar uma confusão. O que mais? Gosta de crianças. Ela gosta de crianças? Tem que pensar nisso, rapaz. Tem que pensar. Principalmente se você quer ter o time de futebol, né? E tudo, tem que pensar. Se você não gosta, então é melhor não pensar em filho, né? É ciumenta, você não queira saber uma mulher ciumenta. Ai, Jesus da glória.
É terrível, é terrível. Eu lembro que eu falei ontem, uma mulher desconfiada é capaz de coisas inimagináveis. Pensa nisso, viu? Se às vezes você olha como ela me ama, tem 80 chamadas não atendidas. Não sei se é amor não, viu? Não sei se é amor não. Cuidado, cuidado. E olha, e se tem uma coisa que o homem não gosta, é aquele chiclete no pé que não salta de jeito nenhum, é ou não é? A gente sabe, até no namoro, acha que coisa boa, não sei o que, tá depois de casa o negócio pega. E é claro, né? Precisa ser bonito ou não precisa? Não precisa. Tem que ser bonito. Né? A gente tem que olhar, mas não é o primeiro ponto. Não é. Não é. Essa é uma amiga também. Vocês podem ver aí. Eu vou deixar essa parte para me deter mais em um outro momento, tá certo? Para a gente falar isso mais detalhadamente em um outro momento. Mas só queria dizer em relação a isso, o que a Bíblia diz, rápidas palavras, em menos de 3 minutos sobre isso. A Bíblia deixa claro que as pessoas devem se casar. Passa mais uma aqui para ver? Não. É isso. As pessoas devem se casar com pessoas da mesma religião. Adventistas com adventistas, católicos com católicos, espíritas com espíritas, enfim. Pessoas da mesma religião. Isso é muito importante. Por quê? Porque casamentos com pessoas de religiões diferentes, geralmente se tem muitos problemas. Os problemas são muitos. Existem pessoas que dizem assim, olha, mas os opostos se atraem. Eu discordo totalmente disso. Eu acho que os opostos se atracam. Não se atraem. Sabe por quê? Porque você precisa de semelhanças para se atrair. Sabe, já imaginou? Você gosta de um tipo de música, a sua esposa de outro. E você não consegue ouvir a mesma coisa. Se vocês estão dentro do carro, ela não consegue ter paciência que você escuta. Porque ela não gosta. Gera problema não é? Talvez no namoro vai entendendo, meu amor, eu vou pra cá, mas depois, a convivência no dia a dia, cada dia que a gente vai convivendo, vai ficando assim, menos tolerante com algumas diferenças. Elas existem, mas quanto mais elas puderem ser minimizadas, melhor para a convivência. Quanto mais vocês puderem gostar das mesmas coisas, melhor será. Então, a religião é uma coisa muito importante. Porque quando nascer os filhos, vão ser adventistas ou vão ser batistas? Vão ser católicos ou vão ser espíritas? Para onde vão? Eles escolhem. Tá, mas o pai vai querer dar a orientação de sua religião como sendo a correta, como sendo a certa, a verdadeira. E a mãe vai fazer a mesma coisa. E a criança vai entender o quê? Vai para onde? É muito importante essa questão da religião. É bíblico. A Bíblia diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Está ali em 1 Coríntios 6, versos 14 e 15. Né? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Que união pode haver entre a luz e as trevas? Não pode haver. Tá? Então, se você, meu amigo, pensa, mas não tem moça na igreja, não tem, eu vou fazer o quê? Não tem rapaz na igreja, o que eu vou fazer? De repente a gente vai, começa a namorar, dá o estudo bíblico e converte. Olha, eu já vi isso dar certo. Não vou negar. Eu tenho certeza que vocês já viram isso. Dá certo em alguns casos. Mas 90% dos casos dá errado. Se eu te disser, olha, daqui para o Nordeste tem voos TAM e voos da Gol. Mas 90% dos voos da Gol caem. É só, eu não estou fazendo propaganda, sabe? É só uma ideia, viu? 90% dos voos da Gol caem. E assim, só 10% dos voos da TAM é que caem. Você vai no pau. E por que quando se trata de uma coisa para a sua vida, sabe, que você vai passar a vida inteira, que se trata da sua felicidade, para o resto da vida, você vai pelo caminho mais difícil? Sabe, a Bíblia diz, não vos põe em julgo desigual com os incrédulos. Pode até ser que alguém deu certo, porque Deus é misericordioso, né? Deus é tão misericordioso que às vezes no erro a pessoa erra, mas Deus tem misericórdia e acaba transformando a maldição em bênção. Né? Mas por que você vai por esse caminho? Por que não vai por onde Deus está dizendo que deve ir, que vai ter garantia de sua felicidade?
você vai ser feliz. Ah, mas eu conheço gente também que casou com gente da igreja e deu tudo errado. Talvez não seguiu os outros passos que Deus disse. Não é? Porque não é um só passo. Existem alguns passos. Existem algumas coisas que a pessoa precisa observar para que dê as coisas certas. Sabe? E olha, outra coisa que eu vou te dizer. Meus queridos jovens, adolescentes que vão casar, que estão pensando, que estão namorando, você fica pensando, eu vou falar com Deus para ver se é isso que Deus quer. Como é que Deus te responde? Primeiro, eu já disse isso aqui, Deus não vai te falar aquilo que já está escrito na Bíblia. O que está escrito, está escrito. Eu vou orar a Deus para saber se Deus permite que eu namore o fulano ou não permite. Ele não é da igreja, mas é gente boa. E isso, olha, não ora não. É sério. Não ora não, porque é claro, Deus já disse na Bíblia. Se você quer ir, vai por sua conta e risco. Pode ser que você conte lá na frente com a misericórdia de Deus. Né? Mas não ora, não fica perguntando, Senhor, devo ou não devo. É claro que não deve. Claro que não deve.